Olá, amigos da Ferrovia e Sociedade, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Pires Vencovski, estou mais uma vez aqui para falar sobre a história das ferrovias brasileiras e também para procurar responder aquela pergunta: por que o Brasil é um dos países mais atrasados com relação ao transporte ferroviário de cargas e passageiros? Nesse 39º episódio, eu vou estar conversando com vocês sobre a construção de um novo pensamento sobre as ferrovias brasileiras. Só que antes disso, eu queria só comentar com vocês que nos episódios anteriores eu procurei dar destaque sobre a regulação do setor ferroviário. Então eu comentei sobre os agentes que participam do setor ferroviário, como que eles atuam, qual o pensamento deles, quais são os projetos que eles desenvolvem para o setor ferroviário. Então eu procurei falar bastante sobre a regulação do setor ferroviário brasileiro. E agora, a partir desse episódio aqui, eu vou estar falando muito mais sobre a questão desse novo pensamento, sobre uma série de ideias que foram criadas a partir da década de 90, quando as ferrovias foram privatizadas. Então, a partir de 1996, quando as ferrovias foram privatizadas, uma série de novas ideias, novos pensamentos foram criados e desenvolvidos. Então, eu vou estar falando justamente sobre isso com vocês, né? Então, para discutir essa questão desse novo pensamento, eu vou estar apresentando para vocês um conceito muito utilizado na geografia, que é a questão da psicosfera, né? Então, a psicosfera é um conjunto de ideias, um conjunto de pensamentos que ajudam a construção das ferrovias, ou a construção do país, ou a organização do território brasileiro, né? Então, eu vou estar usando esse conceito aí para falar um pouquinho sobre a construção desse novo pensamento com relação às ferrovias brasileiras. E daí, por que nós estamos discutindo sobre esse novo pensamento? Por que eu estou falando que é um novo pensamento? Porque a partir da década de 90, né, uma série de demandas da sociedade acabaram surgindo, né? A primeira delas aqui é uma discussão lá como que o nosso país vai participar da globalização. Então foi um momento lá na década de 90 que teve muitas discussões sobre isso, né? Então era uma novidade naquela época, né? Também naquele momento, na década de 80 e 90, já tinha sido decidido que o país iria participar dessa globalização a partir da exportação de commodities agrícolas e minerais. Então isso era uma realidade naquela época, tá certo? E é claro que, por conta dessa demanda nova da sociedade brasileira, era muito necessário e óbvio, né, que o território nacional fosse reorganizado. Porque aquele território que existia naquela década de 80 e 90, ele não atendia mais às necessidades de globalização, de inserção do país no mundo globalizado. Então existia uma ideia ali: ó, nós precisamos reorganizar o território para que ele pudesse atender essa nova demanda da sociedade. E é claro que, como o objetivo era a inserção do país através da exportação de commodities agrícolas e minerais, é claro que para isso o modal mais interessante, né, o mais adequado, né, que foi decidido naquela época, era o modal ferroviário. Então é por conta disso que o investimento foi realizado nas ferrovias e nós acabamos transformando aí o setor ferroviário no que existe atualmente, porque era para atender uma demanda lá da década de 90, tá certo? Bom, com relação à retomada das ferrovias, como eu falei para vocês, né, não basta apenas a gente definir planos, a gente dizer o que nós queremos em termos de ferrovias. Foi muito importante naquela época, né, para que as ferrovias acontecessem e para que as transformações no setor ferroviário acontecessem, né, foi muito importante também trabalhar com essa questão da psicosfera. Então, a psicosfera é um conjunto aí de novas ideias, de pensamentos, de conceitos, desejos, discursos, né, e como hoje é muito comum a gente dizer, de narrativas, né. Então, para que o setor ferroviário se transformasse, para que os projetos acontecessem, foi muito importante também, lá na década de 90, o início de um trabalho muito grande para transformar, né, o pensamento sobre as ferrovias brasileiras. Então, aquela ferrovia que nós tínhamos até a década de 90, ela deixou de existir
e começou a se construir um novo pensamento sobre as ferrovias brasileiras. E isso foi importante, né, para o setor ferroviário, principalmente, que nós conhecemos atualmente, porque para que se construísse essas ferrovias novas, era muito importante que a sociedade aprovasse, né? Então, a sociedade, os políticos, os investidores. Então, para facilitar essas mudanças grandes aí no setor ferroviário, foi muito importante também construir uma série de ideias, né? Uma série de novas ideias sobre o que vem a ser ferrovia, né? E é claro que a construção dessas ideias foi uma construção muito particular ao nosso país. Então, cada país tem a sua visão sobre o que é uma ferrovia. Aqui no Brasil, a gente construiu uma muito particular para atender justamente os objetivos à época, que era construir ferrovias para o setor agroexportador. Bom, e como que isso aconteceu, né? Como que a gente pode dizer assim, eu vou construir uma nova psicosfera? Então isso ele foi realizado, né, a partir da década de 90, através de uma série de ações, né, de várias instituições do setor e fora do setor, para mudar realmente esse conjunto de pensamentos aí. Então isso foi realizado através de palestras, de congressos, de eventos de uma forma geral, eventos técnicos, eventos comerciais, e também todo um trabalho aí junto ao meio acadêmico, para construir realmente uma nova visão sobre o que viria a ser esse novo sistema ferroviário que se pretendia construir, né? Então, é importante a gente discutir esse assunto sobre a psicosfera, porque ela precede a construção das ferrovias. Então, para que as ferrovias possam ser construídas, é muito importante que esse novo pensamento sobre as ferrovias fosse criado. Isso aconteceu de forma muito efetiva no nosso país, de uma certa forma, né? Então, as ferrovias que nós conhecemos atualmente, elas aconteceram porque foi feito esse trabalho de uma criação de uma nova psicosfera no país, né? Então, uma das conclusões que a gente pode falar sobre essa construção desse novo pensamento sobre as ferrovias brasileiras, né, que essa nova psicosfera realmente ela facilitou muito a construção do sistema ferroviário que nós conhecemos hoje. Então, praticamente não existe dúvida, né? A gente construiu uma psicosfera de tal forma que não tem mais dúvida hoje que nós temos que construir ferrovias para transportar produtos como soja e minério para exportação. Então não existe essa dúvida nenhuma, né? E por que isso? Porque foi construído todo um conjunto de novas ideias e novas narrativas aí que viabilizavam todo o investimento e todos os projetos das ferrovias brasileiras, né? Então é claro que essa nova, como eu já comentei, né, essa nova psicosfera ela acabou influenciando aí a forma de se fazer projeto, a forma de definir ali quais são os produtos que vão ser transportados. Então é uma psicosfera que facilitou bastante desde a parte de projeto até a construção das ferrovias. Bom, vocês sabem muito bem que eu gosto de trazer publicações, livros, sites, para que vocês também estudem, para que vocês também aprendam bastante sobre as ferrovias brasileiras. E eu vou trazer para vocês aqui alguns livros de um geógrafo muito importante aqui no país, que é o Milton Santos. Então ele trata muito bem essa questão da psicosfera, né? Então tem um livro aqui que eu acho interessante, é um livro já da década de 90, né? Técnica, Espaço e Tempo, Globalização e Meio Técnico Científico e Informacional. Então é um livro muito interessante, vale a pena vocês consultarem o conteúdo. É claro que ele não trata só de psicosfera, né? Ele tem uma série de outros assuntos interessantes aqui, mas eles ajudam, é um conteúdo que ajuda muito a gente a entender como é que as coisas são organizadas e utilizadas aqui no nosso país. É claro que esse aqui é apenas um dos livros, ele tem vários livros publicados que tratam de uma série de assuntos, mas aqui também esse livro, A Natureza do Espaço, é um dos mais importantes do Milton Santos. Ele também tem um capítulo específico aqui sobre psicosfera. Então vale a pena vocês consultarem e procurarem entender como que esse geógrafo ajuda a gente a entender as ferrovias brasileiras e a organização do território nacional de uma forma geral. Então vale a pena vocês terem acesso às publicações do Milton Santos. Muito bem, então já
chegando quase ao final do nosso episódio, vocês sabem que eu gosto de passar algumas atividades para vocês. E a atividade que eu vou passar nesse momento é que eu peço que vocês entrem no Google e pesquisem, façam uma pesquisa de como que as instituições mudaram a psicosfera no país, né? Quais são as instituições e como que isso aconteceu, né? Eu já dei uma dica aqui que isso acontece muito através de eventos, né? Então é muito comum as instituições realizarem eventos, e nesses eventos é que existe ali toda uma condução de um pensamento, a transformação de um pensamento. Então façam essa pesquisa e procurem descobrir, né, como que essas instituições, que geralmente são associações, né, como que elas ajudam a moldar, a construir uma psicosfera, tá certo? Muito bem, então aqui encerrando o 39º episódio, eu espero que vocês tenham gostado. Agora fiquem aí com um vídeo muito interessante que nós reservamos para vocês.